Intestino irritável, isso não é um pequeno problema, já se tornou uma doença comum entre as pessoas. Gases, diarreia, dor abdominal, sensação de estufamento, prisão de ventre alternando, acho que a maioria conhece isso. Oficialmente, cerca de 15% dos alemães são afetados, mas eu digo que o número real provavelmente está em 50%, talvez até mais. E por quê? Porque aprendemos com muita frequência a simplesmente aceitar esses sintomas, mas você não deve e não precisa fazer isso. E, infelizmente, poucas pessoas sabem como resolver o problema, porque os medicamentos, como muitos já perceberam, muitas vezes só pioram a situação. E por isso fique comigo até o final, porque hoje você vai descobrir qual é a verdadeira e mais ignorada causa da sua síndrome do intestino irritável. E eu te prometo que algumas pequenas mudanças podem ter um impacto enorme e você pode decidir por si mesma. Se você quer colocar isso em prática ou se quer se livrar do problema a longo prazo, o que a medicina tradicional entende pela chamada síndrome do intestino irritável? Bem, é um distúrbio funcional do intestino. Ou seja, não existe uma causa orgânica clara e visível, mas os sintomas estão presentes, eles são reais e muitas vezes são intensos. Muitos médicos dizem então que isso é psicossomático, ou isso é porque você é sensível ou você é sensível demais. Mas com isso, o problema não é levado a sério nem resolvido. Síndrome do intestino irritável significa que a digestão está fora de ritmo, e isso pode ter muitas causas. Intolerâncias são discutidas repetidamente nesse contexto. Intolerância à lactose, frutose, histamina, glúten. Em algumas pessoas, essas substâncias realmente causam reações fortes, desde dores abdominais e diarreia até inflamações. Também o chamado intestino permeável, ou seja, um intestino permeável, conhecido como síndrome do intestino permeável, muitas vezes desempenha um papel importante. Aqui, a mucosa intestinal está danificada, permitindo que substâncias entrem na corrente sanguínea, causando caos no corpo. Ou seja, com inflamações, com reações imunológicas e com uma sobrecarga total dos órgãos de desintoxicação. Os sintomas da síndrome do intestino irritável são variados, e é exatamente isso que torna o diagnóstico tão difícil. O mais comum são os gases crônicos ou recorrentes, uma sensação de inchaço ou até mesmo pressão no abdômen, e evacuações que muitas vezes são totalmente imprevisíveis. Às vezes em forma de diarreia, às vezes prisão de ventre, às vezes ambos alternando. Frequentemente ainda vêm acompanhados de dores, cãibras ou até mesmo a sensação de que a barriga está realmente sob tensão. E muitas pessoas dizem, eu já nem sei mais o que posso comer, e esse é exatamente o dilema. A gente vai comendo cada vez mais com cuidado, mas o que acontece? Mesmo assim não melhora. Claro, a alimentação tem um papel muito importante nisso. Se você come muito açúcar, farinha branca, alimentos ultraprocessados ou produtos de origem animal, você está alimentando justamente as bactérias no intestino que promovem inflamações. E o contrário também é verdadeiro. As boas bactérias que deveriam te proteger praticamente não têm mais chance. E ainda tem as intolerâncias, como já falei, como lactose, frutose, histamina. E muitas vezes elas continuam sem ser descobertas. Muitas pessoas também mastigam muito pouco. Esse é um dos meus principais pontos que eu sempre explico, porque quanto melhor a gente mastiga, mais fácil fica para todo o trato digestivo. Mas como é na realidade? A maioria das vezes a gente engole a comida rapidamente e com isso sobrecarregamos nosso intestino delgado, nosso intestino todos os dias. E o que mais falta? Movimento. Nosso intestino precisa de movimento, porque ele mesmo é um órgão muscular. Mas sabe de uma coisa? Tudo isso é só metade da verdade. Porque o verdadeiro destruidor do seu intestino, que age silenciosamente, é, e agora por favor, preste bastante atenção, o estresse. O estresse é algo totalmente normal para nós e a gente nem percebe mais porque já estamos acostumadas com ele. Mas agora isso é realmente muito importante. Porque esse é exatamente o ponto que quase ninguém leva a sério, ninguém percebe porque é tão normal. Estresse não é só um sentimento, vocês não podem esquecer disso, e a gente acaba se acostumando com isso. O estresse muda o seu corpo, e muda muito, principalmente no seu intestino.
Se você está constantemente estressada por causa do trabalho, das responsabilidades familiares, da pressão social, por estar sempre disponível, mas também porque você quer ter muitas informações, ou seja, está sempre em busca de novidades. Então, acontece o seguinte dentro do seu intestino. A irrigação sanguínea da mucosa do seu intestino diminui drasticamente quando você está estressada. O tecido fica mais fino por causa disso. Ele se torna mais vulnerável. A mucosa intestinal fica mais fina e mais suscetível. A camada protetora, que normalmente te protege contra bactérias ruins e toxinas, literalmente se rompe. As chamadas tight junctions, que são essas pequenas conexões entre as células da sua mucosa intestinal, simplesmente se desfazem e então seu intestino fica simplesmente permeável. E isso é o que hoje muitas pessoas têm. É a síndrome do intestino permeável, que aliás até 5 anos atrás era motivo de piada. E o que significa, afinal, quando temos a chamada síndrome do intestino permeável? Isso significa que substâncias que nunca deveriam entrar no seu corpo, como restos de bactérias, toxinas, venenos, alimentos parcialmente digeridos, acabam indo diretamente para o seu sangue. E o que isso faz no seu corpo? Aí o fígado começa a lutar de verdade. Seu sistema imunológico entra em alerta e inflamações surgem bem no meio da barriga. Você percebe isso como síndrome do intestino irritável, diarreia, cólicas e caos digestivo. E isso é apenas parte da história, pois em situações de estresse crônico o corpo produz cortisol constantemente. E esse hormônio não só desacelera a digestão, como também bloqueia o fornecimento de energia. Suas mitocôndrias, ou seja, as usinas de energia das suas células, que são responsáveis pela produção de energia, ficam funcionando em modo de emergência ou operam em modo de emergência. Muitas vezes, você também acaba bebendo pouca água, porque tudo está tão estressante e você percebe que beber demais também não te faz bem. Você come qualquer coisa enquanto faz outras tarefas e quase não faz pausas. Suas células ficam cada vez pior abastecidas. Os espaços entre as células literalmente ressecam e tudo isso junto deixa seu intestino doente, e isso acontece um pouco mais a cada dia. E o que realmente ajuda para que você possa sair desse ciclo? Aqui estão minhas 5 dicas contra a síndrome do intestino irritável. Coma alimentos de origem vegetal, ricos em fibras e frescos. Aposte em alimentos naturais. Quanto mais colorido for o seu prato, mais feliz será a sua flora intestinal. Diga adeus ao açúcar, embutidos e pão branco. Prefira legumes, leguminosas, grãos integrais e frutas. Mas atenção, se você perceber que não tolera bem essa alimentação completa, faça um curto período de jejum ou opte por uma dieta leve. Ou seja, legumes cozidos e amassados, como cenoura, purê de batata, maçã ralada, mas tudo cozido. Ou seja, aquilo que sempre se dava a pessoas doentes com problemas no estômago antigamente ainda é feito hoje. Agora, a segunda dica, já mencionei antes. Mastigue bem, mastigue cada pedaço até virar líquido na boca. Parece simples, mas é incrivelmente eficaz e, infelizmente, a maioria das pessoas não faz isso. Isso alivia rapidamente o estômago e o intestino delgado. Depois, tente incluir alimentos fermentados, como chucrute, kimchi, tempeh. Alimentos vivos para suas bactérias intestinais vivas. E, em quarto lugar, movimente-se. E isso diariamente. Pelo menos faça uma caminhada. Ou seja, 150 minutos por semana. Se você fizer uma caminhada rápida, isso já é meio caminho andado, caso você não seja uma fanática por esportes. Mas o ideal seria você também fazer um pouco de exercícios de resistência, um pouco de treino de força e principalmente se alongar. E fazer isso à noite. Assim é ainda melhor. Como eu disse, caminhar é um começo. Faça exercícios de respiração e movimente-se conscientemente. Tudo o que relaxa o abdômen ativa o sistema parasimpático e o nervo vago. Talvez você já tenha ouvido falar disso. O nervo vago é o nervo da cura. E agora, qual é a coisa mais importante? Claro, reduzir o estresse. E por favor, faça disso sua prioridade a partir de agora. Sem pausas não há cura. Respire fundo. Reserve momentos offline e aprenda a dizer não de vez em quando.
Não é uma frase completa, aliás. Isso já foi dito por Suzanne Fröhlich e eu acho isso muito notável, porque é verdade. E quando você disser não, que seja não. Porque o seu intestino precisa de descanso. Nenhum comprimido do mundo substitui isso. E por fim, vem a minha dica extra. Se você já tentou de tudo, ou seja, ajustou a alimentação, comeu de forma mais consciente, incluiu alimentos fermentados, se movimentou mais e reduziu o seu estresse. E mesmo assim você sente que o seu intestino simplesmente não entra nos eixos, então tem mais uma dica que eu preciso muito te dar. Eu já mencionei isso rapidamente antes. É o jejum. Muitas vezes 4 dias já são suficientes. Não é uma maratona radical e sim um reset direcionado, porque é exatamente isso. É como um reinício para o seu intestino, para a sua digestão e para o seu sistema imunológico. E quando você faz jejum, a mucosa do seu intestino finalmente tem o descanso que precisa para se regenerar. As inflamações diminuem imediatamente, a circulação sanguínea melhora e todo o organismo pode se reorganizar. E esse é o momento perfeito para continuar com uma alimentação saudável, seja com alimentos já preparados de forma leve ou já começando com os primeiros alimentos ricos em fibras leves. Você precisa descobrir isso para si mesma, para que sua barreira intestinal possa se reconstruir adequadamente, fique estável e você finalmente volte a se sentir bem. Mas atenção, isso não é uma cura para o intestino. Não é algo que acontece de um dia para o outro. Na verdade, todo esse processo leva alguns meses, sinceramente, entre 3 a 6 meses. Às vezes, realmente é preciso 1 ano para reconstruir a flora intestinal do jeito que ela deveria ser. Mas o que é 1 ano, se você vai viver até os 90 ou 100 anos e ainda com saúde? Então, eu acho que com certeza vale a pena. Compensa. E além disso, quando você percebe o quanto isso faz bem para você e como é gostoso se sentir saudável ao comer bem, talvez você continue assim. E isso, claro, é maravilhoso. Então, agora só para resumir rapidinho para você. A síndrome do intestino irritável é um sinal, é a linguagem do seu corpo. E ele está te dizendo que assim não dá para continuar. É o seu médico interior falando com você, naturalmente. E você pode mudar alguma coisa. Você não precisa continuar sofrendo, mas precisa das ferramentas certas. E você deve finalmente reconhecer o estresse pelo que ele realmente é. A força invisível mais poderosa por trás do seu distúrbio digestivo. Então, dê ao seu intestino o que ele realmente precisa. Porque ele, tenho certeza, vai te agradecer. E a cada dia mais. Agora você já sabe o que pode fazer contra a síndrome do intestino irritável. Mas será que seus amigos, sua família, seus colegas de trabalho também sabem disso? Por isso, compartilhe essas informações. E claro, por favor, compartilhe também este vídeo